No coração do Império Romano, numa época marcada por intrigas, glórias e tragédias, ergue-se a figura de Nero, um dos imperadores mais controversos da história. Sua ascensão ao poder foi tão dramática quanto o seu reinado, cercada de ambição, manipulação e decisões que ecoariam por séculos. Para entender a saga de Nero, é preciso mergulhar nos bastidores do poder romano, onde a sede pelo trono era capaz de unir e destruir famílias, e onde a linha entre amor e ódio se desfazia diante do desejo de governar. Inscreva-se no canal caso seja novo, por gentileza, deixe like. Vamos continuar. Em 54 d.C., após a morte repentina e suspeita do imperador Cláudio, Nero ascendeu ao trono aos 17 anos. Muitos acreditam que Agripina foi responsável pela morte do marido, envenenando-o para garantir a sucessão do filho. Assim, Nero tornou-se o imperador mais jovem até então, mas nos primeiros anos de reinado era sua mãe quem realmente detinha as rédeas do poder. Agripina supervisionava cada decisão, participava de reuniões do conselho e fazia questão de ser vista ao lado do filho, em sinal de sua influência. No início, o governo de Nero foi marcado por uma administração relativamente equilibrada, com a orientação de Sêneca e do prefeito do pretório, Burro. As medidas tomadas beneficiaram o povo. Houve uma redução nos impostos, incentivo às artes e preocupação com o bem-estar dos cidadãos. Contudo, à medida que Nero amadurecia, começava a ressentir-se do controle excessivo da mãe. Agripina, por sua vez, não aceitava ser deixada de lado. O relacionamento entre mãe e filho, antes pautado pela aliança, deteriorou-se rapidamente, dando lugar à desconfiança e ao conflito. A corte romana tornou-se um campo minado de intrigas. Agripina tentava manipular Nero, ameaçando apoiar o rival britânico, filho biológico de Cláudio. Nero, sentindo-se pressionado e desejando liberdade para seguir seus próprios interesses, passou a afastar a mãe do centro do poder. As tensões aumentaram, e o jovem imperador começou a ver Agripina não mais como aliada, mas como ameaça. A situação chegou a um ponto crítico, quando Nero, convencido de que a mãe conspirava contra ele, decidiu tomar uma decisão drástica. Em 59 d.C., organizou uma armadilha. Convidou Agripina para um banquete em sua vila marítima, oferecendo-lhe um barco especialmente preparado para naufragar. O plano, porém, falhou. Agripina conseguiu nadar até a margem e retornou ao palácio. Nero, então, não hesitou. Ordenou que seus homens a assassinassem em sua própria casa.
Assim, consumou-se um dos parricídios mais notórios da história romana. A morte de Agripina marcou não apenas a ruptura definitiva de Nero com sua mãe, mas também o início de uma nova fase em seu governo, caracterizada pelo isolamento, desconfiança e uma crescente tirania. Livre da influência materna, Nero entregou-se cada vez mais aos próprios desejos, afastando conselheiros sensatos e cercando-se de aduladores e bajuladores. Sua paixão pelas artes e pelo espetáculo transformou-se em obsessão. O imperador atuava em peças teatrais, cantava e tocava lira diante do público, algo considerado indigno para um soberano romano. Ao mesmo tempo, Nero tornou-se cada vez mais cruel com aqueles que considerava ameaças ao seu poder. Ordenou a execução de muitos senadores, nobres e até de sua própria esposa, Octávia, acusada falsamente de adultério. O clima em Roma era de medo e incerteza. O povo, que inicialmente via Nero como um governante generoso e inovador, passou a desconfiar de suas motivações. Com o passar dos anos, as conspirações e revoltas começaram a se multiplicar. O império, antes estável, entrou em crise. O Senado e o exército, cansados das excentricidades e crueldades do imperador, abandonaram-no. A saga de Nero é uma história marcada pela ascensão meteórica e pela queda trágica. Um jovem que chegou ao poder graças à determinação da mãe, mas que, ao buscar liberdade, foi consumido pela própria sombra. O assassinato de Agripina não apenas selou o destino de Nero, mas também simbolizou os perigos do poder absoluto e do isolamento. Sua história permanece, até hoje, como um lembrete dos limites tênues entre grandeza e loucura, entre o amor filial e a ambição desmedida. Nero tornou-se para sempre o imperador que governou ao som de sua lira, enquanto Roma ardia em chamas e sua própria alma se perdia na vastidão da história. Porém, a saga de Nero continua. Fique atento ao próximo capítulo. Muito obrigado. Até breve.